samba na veia, tem o futebol agora na veia, né? O meu parceiro Daniel Félix aqui. Tá Chegamos. Olha, demoramos, né, Daniel, para chegar aqui hoje. Depois foi feio o troço para chegar aqui, mas chegamos para contar essa história aí. O Grêmio que. Né, o Grêmio perde a terceira colocação pro Cruzeiro. O Grêmio que sai em terceiro e o Cruzeiro em quarto ali. O Grêmio com 46 pontos e o Cruzeiro com 44. Então, se o Grêmio perde hoje, cai para a quarta colocação, que seria um grande problema. Aí fica ali pertinho do quinto colocado e o sexto ali, né? Que são 43 e 41. Olha, o Grêmio tem que... Toda aquela gordurinha que o Grêmio tinha, o Grêmio tem que começar a botar gorduras de novo para poder aí se classificar para a Libertadores, que é o grande sonho do Grêmio. Claro, conquistar o Tri da América, mas, né, se não conquistar o Tri da América, já estaria classificado para a Libertadores. Um abraço para você, Barbosa, aquele abraço para os ouvintes da Rádio Saldanha. O que esperar do Grêmio até o final do ano, começa hoje uma retomada contra o Cruzeiro. Mas as lesões, final do ano, Arthur voltando à seleção brasileira, Luan ainda não, eu te digo que as minhas opiniões ou a minha expectativa de Grêmio até o final do ano, elas não mudaram, mas estão congeladas. Eu preciso avaliar o jogo de hoje, o jogo de domingo, para ter uma ideia de qual o grupo que o técnico Renato Portaluppi terá para enfrentar o Barcelona em Guayaquil, no Equador. O Grêmio de julho, agosto, seria campeão da América, tricampeão da Libertadores da América e já estaria se preparando para o Mundial, para enfrentar o Pachuca ou o vencedor da África. Mas neste momento é congelar qualquer opinião, esperar, porque o Grêmio depende mais da questão física e médica da questão técnica. A técnica, o tricolor mostrou que tem potencial, que tem QI de jogo. Agora, a física e a médica é o desgaste do ser humano, do atleta, em cima da tensão, da pressão, dos campeonatos que estiveram aí durante o ano de 2017. Gauchão que fracassou, Copa do Brasil que fracassou, Liga que fracassou, mesmo não valorizando, mas fracassou, e o Campeonato Brasileiro que o Grêmio bateu na porta para ser campeão brasileiro, mas ficou brincando. Então eu espero o jogo de hoje, mais do final de semana, para ter uma ideia se o grupo estará fisicamente, mentalmente, que na questão da saúde também, pronto para enfrentar o Barcelona e buscar a vaga para a final contra o River Plate ou o adversário do River Plate. Tá bom? Esta é a minha opinião, esperando por este momento contra o Cruzeiro para fazer uma nova avaliação. Eu acreditava, após a classificação, a desclassificação da Copa do Brasil e a preparação para se enfrentar o Botafogo, eu acreditava no título do Grêmio. Mas neste momento eu preciso consultar os médicos e os preparadores físicos do tricolor gaúcho. Um abraço para você.
Portaluppi para daqui um pouco, a partir das 21h45, enfrentar a equipe do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Este encontro e este duelo dos Reis de Copa aqui na Arena Tricolor, a partir das 21h45, no microfone da Rádio do Povo. Quero dar um grande abraço, saudar e desejar boas-vindas e muita emoção no microfone da Rádio Saldanha, cabine 23 Leste aqui da Arena Tricolor. Daniel Félix, muito boa noite. Boa noite, Barbosa, tudo bem? Tudo bem, um amigo. Tudo certinho, tem lanchinho aí na Zona Mista ou não? Tudo sob controle por aqui, sempre muito bem tratado. Mas que tal, que barbaridade. Parou de chover, né, Barbosa? Parou de chover, é a graça e a saudação à reportagem, né, Daniel Félix? Isso é importante, até porque ia atrapalhar com certeza o teu trabalho lá no campo e também atrapalhar, claro, principalmente os artistas da bola, né? Muito ruim jogo com chuva, mas o gramado da Arena é perfeito, né? Porque o que choveu ontem à noite, a madrugada toda desta quarta-feira e durante todo o dia, tem que ser um gramado de qualidade realmente para que a gente tenha um grande jogo de futebol. E vamos ter, né? Aliás, o gramado da Arena, o Barbosa, acho que ele passou por uma reformulação, porque eu acho que nunca esteve tão bom o gramado da Arena, viu? Tem aquelas lâmpadas que são ligadas depois das partidas aí, aquela iluminação artificial. Tem surtido efeito, o gramado é muito bom, apesar de tanta chuva, e a expectativa que eu tenho de um grande jogo de futebol. Até, Barbosa, o Grêmio vem com jogadores jovens, novas revelações do tricolor, e isso é sempre muito importante para que a gente possa aí acompanhar, né, o surgimento de novos jogadores. Apesar de que o técnico da base, aquele que revelou tantos jogadores importantes, foi demitido. Não consigo compreender exatamente esse trabalho do Grêmio, que leva muito tempo para revelar um grande jogador e quando consegue revelar vários bons jogadores, acaba demitindo o pessoal da base. Fazer o quê, né? O Grêmio deve saber o que está fazendo. Mas para o profissional, daqui a pouquinho, a expectativa é de um grande jogo. A qualidade técnica que a gente tem aqui nas mãos do Cristiano Cardoso é fantástica. A nossa equipe está pronta e eu tenho certeza que teremos um grande espetáculo hoje aqui, Barbosa. A partir das 21h45, o comando é seu. Daniel Félix, Pedro Melo, Barbosa Júnior e Eduardo Marques na nossa central esportiva, contando Barbosa? um grande duelo aqui na Arena Tricolor. Chamou, fala. Não, só quando você quiser, o Farid está por aí já, viu? Ah, tá bom, daqui um pouquinho vamos saber o que pensa sobre Copa do Mundo, nosso colega, amigo, parceiro da Rádio do Povo, Farid Germano Filho. Agora 21h13, a informação é a seguinte: Sidney Lobo, auxiliar técnico do técnico Mano Menezes, ele comanda, como vinha sendo informado durante toda a semana, a equipe do Cruzeiro na noite de hoje. Portanto, uma surpresa aqui na Zona Mista. Há pouco passou por aqui o técnico Mano Menezes, conversou com os jogadores no vestiário e rapidamente passou e se dirigiu à cabine destinada à equipe do Cruzeiro aqui na Arena Tricolor. Portanto, Mano Menezes está presente na Arena, porém ele não comanda a equipe de Belo Horizonte, a equipe do Cruzeiro. Agora 21h14, vamos escutar o que pensa, porque ontem tivemos encerramento das eliminatórias à Copa do Mundo com algumas surpresas, inclusive o país Panamá eliminando numa disputa a equipe dos Estados Unidos, e está confirmada a sua primeira Copa do Mundo. Farid Germano Filho, o que pensa sobre essa Copa do Mundo na Rússia? Boa noite. Meu abraço, meu caro amigo Barbosa Júnior, ouvintes da nossa Rádio Saldanha, espalhados por Porto Alegre, pelo Rio Grande, pelo Brasil e pelo mundo. Fazer uma análise do que aconteceu na noite passada, o que vem acontecendo nos últimos dias em termos de Copa do Mundo, necessitaríamos de muito tempo. E não vamos aqui cansar os nossos ouvintes, mas vamos nos deter nas questões que envolvem principalmente, com algumas pinceladas da Europa, mas principalmente o futebol sul-americano. Se não, vejamos, a seleção brasileira sobrou na competição. 10 pontos na frente da segunda colocada, num trabalho extraordinário do Tite, da sua comissão técnica, enfim, dos jogadores, do rodízio dos capitães e do Tite ter
assumido também, queiram ou não, o papel, abro aspas, de presidente, fecho aspas, da CBF. Porque a CBF hoje tem um presidente ladrão, corrupto, que não pode sair do Brasil, porque senão vai para a cadeia, que chama-se Marco Polo Del Nero. E o Tite dá expediente diariamente no Rio de Janeiro, das 9 da manhã às 8 da noite, com Edu Gaspar, com a sua assessoria. E por isso está andando o futebol brasileiro. Na América do Sul, o Brasil disparado foi o primeiro colocado. O segundo foi o Uruguai, os irmãos uruguaios. Que maravilha, o Uruguai na Copa de novo, né? O Uruguai da primeira Copa lá em 1930, o Uruguai está classificado. A Argentina, e eu torcia para que a Argentina classificasse, porque uma Copa sem a Argentina é quase que um campeonato gaúcho sem Grenal. E a Argentina classificou e o Messi fez 3 gols. Mas o Messi ainda não é o Messi que se espera do Messi em termos de seleção. Para se igualar não, porque jamais vai igualar Pelé ou Maradona. Mas para se aproximar desses grandes e craques jogadores, o Messi tem que ganhar pelo menos uma Copa do Mundo. Senão, vai cair na mesmice do Zico, que foi um extraordinário jogador de futebol, mas quando tratava-se de Copa do Mundo fracassava. Ah, mas o time de 82, mas não ganhou nada. O time de 82 não ganhou nada. E em quarto lugar, classificou a Colômbia. A repescagem agora tem o Peru. O Peru que há mais de 40 anos não joga uma Copa do Mundo e tomara o Peru consiga jogar a Copa do Mundo. A decepção ou as decepções, o Chile, né? Bicampeão da Copa América, o Chile. O Paraguai que jogou com o medíocre time da Venezuela, com todo respeito à Venezuela, mas um time medíocre. Jogou em Assunção no Defensores del Chaco e perdeu o jogo. O Paraguai do Tique Arce foi uma decepção. O Chile também me decepcionou. Esperava mais do Chile. E a mulher do goleiro Bravo disse hoje que alguns jogadores atuavam muitas vezes de ressaca. Será que a bebedeira incomodou o Chile? Na América do Norte e América Central, 3 classificados: México, Costa Rica e Panamá. Panamá do Balói, ex-jogador do Grêmio. Na África, Nigéria e Egito. E na Europa, deixa-me lembrar aqui, não me falhe a memória: Rússia, Portugal, Rússia, que é a dona da Copa, Portugal, Alemanha, Polônia, Bélgica e França estão classificados. Na Ásia nós temos classificadas as seleções do Japão, da Coreia do Sul, do Irã e da Arábia Saudita. Parabéns ao Brasil, parabéns ao Tite, parabéns aos jogadores, parabéns ao povo brasileiro. Um grande abraço a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Saldanha, espalhados pelo Brasil, pelo Rio Grande, pelo mundo. Um abraço do amigo de vocês, Farid Germano Filho. Grande abraço, Farid Germano Filho, opinando sobre Copa do Mundo, aqui no microfone da Rádio Saldanha, a Rádio do Povo para todos, agora também a Rádio do Futebol. Farid Germano Filho falando em nome do Boteco do Ronaldinho, VM Designer, Estamparia Donatos, Baby Fashions e Banda Saldanha. Por falar em Banda Saldanha, anote na sua agenda, 12 de novembro, vem aí Reinaldo e Banda lançando CD e DVD, 30 anos de carreira, camarote da equipe esportiva do futebol da Saldanha já está reservado. Anote na sua agenda, 12 de novembro é todo mundo na Banda Saldanha, Padre Cacique 1355, no bairro Praia de Belas, aqui em Porto Alegre. Rádio Saldanha 1 para todos, agora também a Rádio do Futebol. Baixe grátis nosso app Rádio Saldanha ou acesse www.radiosaldanha.com e espalhe este som de qualidade para
qualquer lugar do mundo, em qualquer espaço, qualquer pedacinho do planeta, você espalha o som do futebol da Rádio do Fogo para todos. Agora também a Rádio do Futebol. Vamos à cabine 23 Leste aqui na Arena Tricolor para atualizar os jogos de hoje à noite. Ô, Pedro, presta a tua planilha aí, por favor. Presta a tua planilha, por favor. É isso aí, Barbosa. Hoje à noite, pela Série A, tem jogo do Atlético Paranaense em andamento. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O jogo está 2-2. Os gols do Atlético Paranaense foi de Guilherme aos 31 do primeiro tempo e Lúcio Gonzalez também aos 41 do primeiro tempo. Os gols do Atlético Goianiense foi do Walter, como sempre, Walter marcando aos 37 e Luiz Fernando também. Então, jogo 2-2 entre Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Botafogo, em casa, está empatando com o Chapecoense. Começou o jogo às 19h30. O Botafogo, Brenner fez um gol, mais um gol de Brenner. E na Chapecoense, Apodi. Então, segue Botafogo 1, Chapecoense também 1. E o líder, Corinthians, começou o jogo agora às 21 horas. Está ganhando já do Curitiba 1-0 com gol do Jô aos 9 do primeiro tempo. Lembrando também que, além do jogo do Grêmio, agora às 21h45, temos Atlético Mineiro versus São Paulo, Avaí Vasco da Gama e o jogo do Grêmio que você acompanha aqui na Rádio Saldanha contra o Cruzeiro. Lembrando a todos também que a transmissão da Rádio Saldanha através do Facebook Rádio Saldanha On, para você poder acompanhar e interagir junto conosco. Você pode mandar o seu palpite, o seu comentário sobre esse jogo entre Grêmio e Cruzeiro. Então a gente fica aqui ligadinho em toda a audiência que manda o seu comentário, o seu palpite do jogo, para a gente poder dialogar junto com nossos ouvintes, não é, Barbosa? Lembrando também que através do aplicativo Rádio Saldanha On, você pode ouvir todo o jogo junto com a gente através do aplicativo. Pedro Melo, qual a tua expectativa aí para esse jogo entre Cruzeiro e Grêmio? É uma expectativa boa, o público não tão grande, né? Até porque véspera de feriado, 15 para as 10 da noite, um jogo que teve muitos problemas aí em torno da arena, a questão das chuvas durante o dia inteiro, ontem à noite, né? Tirou um pouco o público e muita gente viajando também. Então, complicado chegar na arena por algumas ruas aqui de Porto Alegre, algumas ruas com problemas, não alagadas, mas com problemas bastante pesados de água, então, e o trânsito muito forte. Mas eu vejo que o jogo em si é um jogo descaracterizado um pouquinho pelo Cruzeiro, porque até Mano Menezes não fica no banco, né? O Silas, que fica no banco, é o auxiliar dele, né? Então é um cara que conhece bastante o Sidney Lobo, né? É um cara que conhece bastante, está há muito tempo trabalhando com o Mano Menezes, e eu vejo que o Grêmio tem a chance de não deixar o Cruzeiro ultrapassá-lo na tabela de classificação. Porque se o Cruzeiro vem e faz o crime, como a gente fala, e provavelmente ultrapassa o Grêmio aí, ficando em terceiro colocado, jogando o Grêmio para quarto colocado. Mas só para completar ali, Eduardo, a informação que o Daniel deu ali, só o link, quem foi demitido do Grêmio, isso tu vai ouvir só na Saldanha, né? É o Felipe Endres, que era o treinador da Sub-23, e o Bugre. Sim. O Bugre, que era um cara que já está há mais de 30 anos no Grêmio. Eu falei ali que eu tenho uma liberdade com algumas pessoas, quando eu estava indo lá pegar meu credenciamento, falei com algumas pessoas do Grêmio, a gente não cita porque era pessoal que trabalha no Grêmio, né? Dizendo que é complicado, porque o Bugre, quantos jogadores o Bugre revelou? O Bugre teve vários convites para sair do Grêmio, não quis sair, porque ele era um cara que jogou no Grêmio, é um cara que tem essa história, e o Felipe Endres era médico, filho do médico, né, o Alarico Endres, e foi para o Juventude, fez um baita trabalho na categoria de base, lá formou Ramiro, lá formou vários jogadores, só para concluir, Daniel, e trouxe vários jogadores do Juventude pro Grêmio. E aí ele vem para trabalhar para a base, e agora por uma derrota no São José, que não é desmerecendo o São José, porque é um baita num clube, né, e tem um baita num trabalho de vários tempos, e aí o cara é demitido por uma derrota no Sub-23. É que assim, ó, eu até acho que é normal essa questão de demissão, contratação, isso faz parte em qualquer ramo do mercado de trabalho. Eu acho que às vezes o Grêmio comete algumas situações em momentos errados, né? Por que demitir nesse momento do ano um técnico? Por que demitir o Espinosa naquele momento?
são situações que, querendo ou não, podem gerar uma certa crise, se não com a torcida, mas uma crise interna no clube, e eu acho isso complicado. Nessa questão que tange a derrota para o Cruzeiro, aliás, o Cruzeiro foi o Inter, né? O Grêmio para o São José, tem que avaliar uma outra situação. Para o Grêmio e para o Internacional, se ganhassem a Copa Paulo Santana, não ia acontecer absolutamente nada. O torcedor da dupla Grenal não ia valorizar, ninguém ia ir no estádio e não ia chegar em lugar nenhum. Para o Cruzeiro, para o São José, bem como para o Aimoré e para o Pelotas, é uma chance de disputar uma competição nacional. O campeão da Copa Paulo Santana escolhe se quer ir para a Copa do Brasil ou para a Série D. Grêmio Internacional não tem essa questão. Eles não vão disputar a Série D. Então também tem que levar em consideração isso, a vontade das duas equipes, no caso, o Grêmio Internacional contra São José e Cruzeiro, dessas equipes passarem. E só para concluir, o Cruzeiro e o São José, ainda mais o São José em cima do Grêmio, foi um banho de bola, né? Porque o São José fez 6-1 nos 2 jogos e o Cruzeiro fez 6 também, mas aí tomou acho que foi 4 gols nos 2 jogos, né? Fez 6, tomou 4, o Grêmio fez 6 e tomou 1. Então tem que ser levado isso em consideração, a vontade das duas equipes em passar de fase. Porque para o Grêmio e para o Internacional não ia levar absolutamente lugar nenhum. Mas eu marco muito isso. Parece que o Grêmio escolhe momentos errados para demitir os profissionais. Né? Não, e eu vejo assim, né, Daniel e Eduardo? A questão é o seguinte, assim, ó, em nenhum momento o Grêmio dá essa ênfase a essas competições de segundo semestre, coloca o jogador para jogar, né? Coloca os jogadores lá sub-23 ou até de menos idade para jogar, para de repente suprir o profissional. E aí, na hora que está fazendo isso, porque vamos dizer assim, ó, não existe uma cobrança em cima destas competições, né? Claro que existe a cobrança de Grêmio, né? Porque o Grêmio, vamos dizer, é difícil o Grêmio perder uma competição, perder um jogo. É Grêmio, está representando o Grêmio, ou está representando o Internacional. Mas não é cobrado pela direção isso. E aí, um cara que, o Felipe Endres, eu conheço, ele é um cara, um bom formador de atletas, e o Bugre, um cara que, olha, tive a oportunidade de conversar várias vezes com o Bugre, porque é um cara que eu conheço há bastante tempo, tive a oportunidade de conversar com o Felipe Endres também, que são caras que conhecem o Grêmio. E aí, de uma certa forma ou outra, o Grêmio demite uma pessoa que está aí há quantos anos no Grêmio? É sabe? Verdade. É complicado. E o Bugre, só para citar alguns exemplos de jogadores que ele revelou, né? Lucas Leiva, Pedro Rocha, Cássio, Carlos Eduardo, o Anderson também, que hoje é do Inter e joga no Curitiba. Então, isso são grandes exemplos de jogadores que com conhecimento internacional que o Bugre teve a capacidade de ir lá, garimpar esses jogadores e lançar para o mundo todo. E hoje, infelizmente, não faz parte do Grêmio. E assim, né? E o Bugre é um cara que ele foi pro profissional, né? Ele foi profissional, ele já trabalhou nas escolinhas, isso ele sendo do profissional. Os caras tiraram ele do profissional, jogaram ele na escolinha. E o cara sempre trabalhando, e o cara sempre se dedicando ao Grêmio. Então, às vezes, é isso que o Daniel falou, essas coisas que eu não entendo também. Porque às vezes a gente se dedica, e aí chega ali uma situação ou outra, manda o cara embora. Eu acho que é um erro algumas coisas da direção do Grêmio. Mas, né, isso aí está aí depois para o Romildo Bolzan, e não vai ser cobrado. Isso não vai ser cobrado do presidente do Grêmio. Por que demitiu o cara do Sub-23? Por que demitiu o Bugre, que era um cara que trabalhava com o Renato, era auxiliar do Renato, ele fazia a transição, né, do profissional para Sub-23, do Sub-23 para o profissional. Então, essas coisas que às vezes, e essas coisas não vão ser cobradas do presidente. E essas coisas eles vão temendo, o Grêmio vai perdendo os profissionais que estão há muito tempo e estão revelando jogadores. E aí, às vezes, coloca uma pessoa que não tenha tanta experiência quanto uma pessoa dessa, quanto o Bugre, que aí eu falo do Bugre, que é mais experiente que qualquer um, que é um cara que tem o olho, né? Então coloca o cara para buscar lá o jogador, um olheiro, ir lá no interior olhar o jogador. Fala, Daniel. Vamos só fazer um contato lá com a Zona Mista. Nos ouve agora, Barbosa? Alô, Barbosa? Barbosa Júnior? Não nos ouve ainda o Barbosa. Agora, 21h30. Rádio Saldanha, Rádio do Povo para todos, né, Eduardo? Exatamente, Daniel. E hoje a participação, como as outras participações também do nosso público, participando da transmissão entre Grêmio e Cruzeiro. Hoje já tem Marques aqui hoje, viu, Daniel? Alessandra Marques, Amanda Marques, Paulo Marques, Rodrigo Marques.
Então hoje já posso pedir música no Fantástico, tem muito Marques na transmissão. Gilberto Dornelles, Dali Tricolor. Alessandra, torcendo pro Grêmio. Amanda, Dali Cruzeiro 2-1. Mandar um abraço também para Paulo Marques, que está assistindo a transmissão da Rádio Saldanha. Carolina Oliveira também está ligada. Rodrigo Marques e também Liel Thomas, também ligado na transmissão da Rádio Saldanha. Lembrando a todos também que, além do jogo do Grêmio, teve hoje às 19h30 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Encerrado já Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense também 2. E Botafogo encerrado também 2-1 sobre o Chapecoense, com gols de Brenner e Vinícius Tanque, aos 49 do segundo tempo, garantiu a vitória. Às 21 horas começou o jogo do Corinthians contra o Curitiba. O líder do campeonato já está na frente com 1-0, gol de Jô. Jô que está sendo requisitado para jogar a Copa do Mundo aí pelo Brasil, né? A imprensa paulista fazendo essa campanha para o Jô. E às 21h45, além de Grêmio e Cruzeiro que você acompanha aqui na Rádio Saldanha, teremos também Atlético Mineiro versus São Paulo, Avaí e Vasco da Gama. Tá certo? Daniel Félix. Muito bem, estamos aqui com o nosso aquece da Saldanha, Rádio Saldanha On para todos, agora também a Rádio do Futebol. Baixe grátis o nosso aplicativo Rádio Saldanha ou acesse radiosaldanha.com, ainda digite, né, Rádio Saldanha no aplicativo Radiosnet. Acompanhe a programação musical aqui da Saldanha, samba, funk, sertanejo, pagode, futebol, em todos os cantos do mundo. A Rádio do Povo para todos, agora também a Rádio do Futebol. Você ligado aqui no Aquece da Rádio Saldanha para Boteco do Ronaldinho, a melhor gastronomia de boteco, roda de samba e o chopp mais gelado da cidade. Na Ipiranga 609, esquina Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. VM Designer, a sua arte, quem realiza é a VM Designer. Ligue 51 994 372 983 e fale com Vinícius Machado. Estamparia Donatos na Avenida Júlio de Castilhos 352, sala 110, no centro de Porto Alegre. Ligue 51 30 29 31 64 e faça sua encomenda. B&B Fashions, a loja das divas no centro de Porto Alegre, na Avenida Voluntários da Pátria 294, loja 248. Banda Saldanha, sábados e domingos a sua melhor opção de diversão na Padre Cacique 1355, no Praia de Belas. E vem aí dia 12 de novembro, Reinaldo e Banda, lançando aí, né, o seu CD e DVD, 30 anos de carreira, portanto, Reinaldo e Banda. 21h33. Pedro Melo, vamos falar um pouquinho de eliminatórias sul-americanas, Pedro, pode ser? Claro, com certeza. Você acha que seria uma pena a Argentina ficar fora da Copa, hein, Pedro? Eu digo pena não, né? Seria pena para a Copa do Mundo, como várias seleções ficaram fora. A Holanda fica fora da Copa do Mundo, né? Uma grande seleção. Estava comentando com o Eduardo aqui na questão das seleções, muitas seleções fora da Copa do Mundo, seleções que têm a tendência de disputar mais fortemente o campeonato. Então, eu vejo que agora o Panamá se classificou, uma seleção que tira os Estados Unidos, que bem ou mal é uma grande equipe. Os Estados Unidos vem fazendo grandes Copas do Mundo, né? E eu vejo que aí o Panamá é um time que vai lá provavelmente para ser, como é que a gente chama? Apanhar de todo mundo, né? Porque o Panamá é uma seleção que já jogou com o Brasil foi a primeira seleção a jogar no Panamá, lá naquela situação toda, mas eu vejo que é uma seleção que não tem uma característica de Copa do Mundo. E eu vejo que o Brasil tem uma grande chance de ser hexacampeão do mundo, mas é aquela coisa, sempre que o Brasil foi favorito para a Copa do Mundo, não se deu bem. O Brasil sempre ganhou a Copa do Mundo na questão de não ser o favorito. E aí eu vejo que essa Copa do Mundo lá na Rússia, o Brasil vai como favorito para ganhar a Copa do Mundo e nessa situação pode dar errado, né? Eu vejo que Portugal se classificou, eu vejo que aqui na Sul-Americana o Uruguai, boa seleção, uma boa seleção. O Chile, eu ouvindo a narração do narrador, né? Desculpa a redundância da palavra, mas o narrador do Chile dizendo que o Chile fez história. O Chile foi 2 vezes campeão da Copa da América, foi campeão da Copa das Confederações. Então, a valorização da imprensa chilena para esse grande time, que foi uma formação. Quantos anos o Chile está para fazer essa formação? Né, eu vejo que o Brasil é muito fácil, o Brasil forma times de Copa em Copa.
né? Uma seleção chilena, uma seleção uruguaia. Quanto tempo vai haver para ver outro Cavani na seleção uruguaia? Na seleção argentina, claro, tem vários craques, né? Mas eu vejo que a seleção chilena, quantos caras vão ter para ter ali o Johnny Bravo como goleiro, né, o Alex Six, ali o Vidal, quantos jogadores chilenos, quantas seleções chilenas vão precisar para ter uma característica dessa mesma equipe? O Sampaoli, mesmo que formou toda essa característica, está na Argentina agora. Né, o Paraguai teve aquela Copa do Mundo excelente com o Chilaver, não se classificou para a Copa do Mundo. O Peru, quantos anos vai demorar para o Peru fazer uma grande seleção que nem essa que tem Guerreiro? Então eu vejo que isso, o Brasil, ele faz de 4 em 4 anos ele tem uma grande seleção. Né? Tem 2, 3, 4, 5, 10 nomes ali para formar a seleção. E as equipes que não são que são da Copa América, Chile, Peru, né? A Venezuela tinha uma grande equipe, a própria Colômbia aí, depois, né, de Rincón, depois de Valderrama, quantos tempo demorou para ter um Rames Rodrigues, um Quadrado, né? Quanto tempo demorou para ter uma outra seleção tão competitiva quanto essa? Mas eu vejo que a classificação da Argentina, claro que os brasileiros na questão de ser, né, aquela... ter aquela, agora fugiu a palavra, mas ter a divergência, né, do argentino com o brasileiro na questão do futebol, mas eu vejo que o Brasil e a Argentina têm essa conquista muito grande das Copas. Eu vejo que não é... Para nós seria lastimável a Argentina, eu vejo isso. Para o futebol seria lastimável a Argentina não estar na Copa do Mundo, né? Mas eu vejo que todo mundo queria, né, que a Argentina estivesse, porque Lionel Messi, Portugal por causa de Cristiano Ronaldo, não por causa da Argentina, mas eles queriam ver o Lionel Messi. Então é essa grande... Porque imagina se não classifica a Argentina, classifica uma Venezuela. Né? A venda dos ingressos também para a Copa do Mundo não seria tão grande. Agora, mas tem uma questão, né, Pedro? A Argentina não pode fazer uma eliminatória como fez nesta última, né? Porque pelo time que tem, pelos jogadores que tem, especialmente, claro, pelo Lionel Messi, a Argentina tem que fazer sempre uma eliminatória de estar disputando a liderança com o Brasil, né? A Argentina não pode chegar na última rodada lutando para chegar, quem sabe até pegar repescagem, não pode, né? Não, a Argentina pegou, né, jogou contra uma... contra quem a Argentina jogou foi ontem? Bolívia? Equador, para te ver, ó. E o Brasil teve essa situação lá na Copa do Mundo, jogando contra o Uruguai, no Maracanã, e se classificando na última rodada. Né? Eu vejo que, imagina se a Argentina pega um Uruguai ali precisando vencer. Seria complicado para a Argentina. A sorte da Argentina que pegou um time mais fraco que ela, para tentar a classificação. E quase se complicou. Né? Tomou um gol aos 39 segundos do primeiro tempo. 39 segundos do primeiro tempo estava 1-0 para o Equador. E aí a Argentina conseguiu, claro, que daí com a característica do Messi, mas aí Di Maria,